dia, pessoal. Muito bem-vindos a mais uma edição do videocast da Exec, o Exec Talks. Estamos gravando ele hoje aqui numa agradável manhã de inverno, na sede, diretamente dos estúdios do headquarters da TOTVS, maior empresa de tecnologia do Brasil, orgulho nacional. Estou aqui com Denis Hershkovits, um craque que eu tenho a sorte de acompanhar há muitos anos. Primeiro, obrigado pelo teu tempo, Denis. Obrigado por receber a gente aqui também. Obrigado, Cadu. E eu sempre brinco, headquarters, aqui a gente chama de headquarters global intergaláctico. Bom, para quem acompanha a gente pela primeira vez, eu sou sócio fundador da Exec. A Exec esse ano completa 15 anos, atualmente a principal consultoria brasileira na seleção e desenvolvimento de lideranças. E o Exec Talks ele tem como proposta compartilhar conteúdo sobre liderança, sobre governança, alto desempenho, inovação empresarial. Então, estou muito feliz de estar hoje aqui com o Denis. Antes da gente começar, Denis, 49 anos, casado, 2 filhos, executivo, empreendedor, você que gosta muito de cavalo, corintiano, muito importante essa observação. Conta um pouco mais sobre você, sobre tua história de vida pessoal. Bom, eu, na prática, eu sou um cara que sempre procurou combinar um pouco de vida profissional com vida pessoal. Isso sempre foi algo muito importante para mim, né? Eu digo até hoje, talvez o maior orgulho que eu tenho não é exatamente a posição que eu consegui chegar, mas sim o fato de eu ter conseguido chegar combinando essas duas coisas e equilibrando essas duas coisas, né? Para mim isso é absolutamente fundamental. A gente se conhece um pouco, você sabe que eu acompanho os meus filhos, são esportistas, acompanho eles em absolutamente tudo que eles fazem. Estou com a minha mulher há 26 anos, nós estamos juntos, quer dizer, mais da metade da minha vida eu estou com a minha esposa. Então, na essência, eu diria que eu sou um cara que sempre procurou combinar muito esses dois elementos. Pelo menos no meu caso, eu acho que se você não tiver a capacidade de ter uma vida familiar, uma vida pessoal muito bem desenvolvida e muito organizada, dificilmente você vai conseguir ter também uma vida profissional bem organizada. De novo, esse pelo menos é a minha história, o meu jeito de ser. Agora, contando um pouco da minha trajetória, eu tenho os meus primeiros 10 anos de carreira, eles são 10 anos um pouco diferentes, né? Eu me formei em propaganda e marketing na SPM e na prática eu nunca segui completamente essa carreira, né? Nunca trabalhei especificamente com propaganda, trabalhei um pouco com marketing, né? Eu fui trainee na antiga GC Lever, né? Unilever hoje, mas foi 1 ano e meio de trabalho só nesse mundo de marketing, né? Foi quando eu comecei na Lynx, isso foi no começo de 2003, e a partir dali então são 21 anos de carreira com uma estabilidade muito maior. Quer dizer, eu passei quase 16 anos na Lynx. Entrei lá quando a Lynx ainda era muito pequenininha, sei lá, 100 pessoas mais ou menos. Ajudei a fazer a Lynx chegar no tamanho que ela chegou, um IPO de muito sucesso, muitos M&As. E no final de 2018 vim aqui para a TOTVS fazer a sucessão do Laércio, né? E esses primeiros 5 anos e meio de vida aqui na TOTVS têm sido 5 anos e meio de muito prazer e acho que de muito sucesso também. Eu queria começar tocando um ponto sensível para o nosso país, né? Uma vez eu estava numa palestra com o fundador do Waze, um israelense que estava no Brasil, e ele apresentava para a gente a tese dele de empreendedorismo, que funcionava da seguinte forma: você, em primeiro lugar, procura grandes problemas da sociedade. Se você encontrar uma boa solução, no caso dele o trânsito, você tem um grande plano de negócios. E aí ele continuou a discorrer para uma plateia, éramos mais ou menos 200 pessoas super qualificadas, e começou a discutindo os problemas do Brasil. E num dado momento ele pergunta para a plateia: escuta, quem tiver uma formação acadêmica minimamente formal em tecnologia, por favor, levanta a mão. Das 200 pessoas, apenas 3 levantaram as mãos, sendo ele uma das pessoas que levantou as mãos. E aí a plateia fica meio assim, sem saber o que falar. A conclusão que ele traz: olha, talvez esse seja um dos principais problemas do Brasil. Se eu fosse fazer a mesma pergunta em Israel, provavelmente 100 levantariam a mão. A pergunta para você é a seguinte: o que a TOTVS, como principal empresa de tecnologia do Brasil, né, tem feito e ainda pode fazer para transformar a educação no Brasil, para tornar o país mais orientado à tecnologia? Esse, sem dúvida nenhuma, é um ponto importante e a gente vê
que a maior parte das empresas de tecnologia que existem no Brasil e que são fundadas, startups e tudo mais, não necessariamente são fundadas por especialistas em tecnologia. Muitas vezes são pessoas de formação mais generalista, formação de negócios. Eu não vejo nada de muito errado nisso. Nos Estados Unidos você também tem um volume grande de empresas de tecnologia que são geridas, fundadas por pessoas que não têm necessariamente uma formação em tecnologia. Mas, dito isso, fundar ou liderar uma companhia de tecnologia é uma coisa. Outra coisa é o fato de que uma empresa de tecnologia, a TOTVS, por exemplo, a gente tem hoje por volta de 12 mil colaboradores, possivelmente 40%, 50% desse total estão diretamente ligados à programação e questões associadas a tudo isso, né? Desenvolvimento de código e tudo mais. Então, você tem um déficit na formação de profissionais de tecnologia é um problema, ponto. Indiscutivelmente é um problema e é um problema grande no Brasil. A gente tem diversas pesquisas que mostram que nós temos um déficit de centenas de milhares de profissionais preparados para a tecnologia. Então, o que a gente procura fazer aqui é a combinação de ser cada vez uma empresa maior, o que naturalmente vai gerando, de um lado, muito mais empregos qualificados, do outro, gerando um exemplo de uma empresa que pode ser replicado por outros empreendedores, né? Mas também um investimento importante na formação e na educação. Nós temos, naturalmente, todo o investimento aqui de treinamento dos nossos profissionais, que já existem e que vêm para a TOTVS, mas a gente também tem há 25, 26 anos o IOS, que é o Instituto de Oportunidade Social, é uma entidade criada pela TOTVS e que a TOTVS é a principal mantenedora, a principal patrocinadora. E esse IOS, ele forma em torno de 2 mil pessoas, 2 mil jovens em situação de vulnerabilidade em tecnologia. Por ano. Ou seja, já são aí em torno de 50 a 60 mil jovens em situação de vulnerabilidade formados. Além disso, a gente também sempre teve uma série de convênios, de trabalhos com governos municipais, governos estaduais e com o próprio governo federal para também ajudar a gerar conteúdos e gerar interações com instituições de ensino privadas ou públicas, exatamente com foco na formação de pessoas de tecnologia. Então, para nós, esse é um tema super importante. A Vivian, que é a nossa vice-presidente de RH e de marketing, tem esse tema como uma das grandes prioridades do trabalho dela. Continuando nessa linha, né, eu tenho uma tese de que muito se fala sobre transformação digital, sobre cultura de inovação, mas a sensação que eu tenho é que muitos gestores e empresas ainda têm dificuldade de aterrissar esses conceitos em ações práticas, quer seja quando você faz a gestão da cultura, da estratégia. E também acho que muitos gestores de áreas não diretamente ligadas à tecnologia, se você, por exemplo, está numa cadeira de finanças, de logística, né, ainda tem uma dificuldade grande de assumir responsabilidade nesse processo de transformação, né? Você pode dar exemplos de iniciativas, dicas para as pessoas realmente incorporarem esse mindset, né, e criarem planos de ação, né, para inovação? Não, sem dúvida. Veja, uma das primeiras coisas que eu acho que tem que ficar muito claro quando a gente fala de inovação e para que isso se transforme, digamos, em parte do que é o mindset, o frame de trabalho com inovação, é que a inovação não é algo restrito à tecnologia, né? Você pode ter inovação em vários aspectos do teu trabalho e que não estão ligados à tecnologia. Então, um exemplo concreto disso. A TOTVS, até 2019, era uma empresa 100% focada em software de gestão, em ERPs, em softwares de RH, em aplicações que a gente chama de aplicações core de segmentos. Ou seja, uma empresa com um mercado muito legal, mas era um mercado bem delimitado, né? O que nós fizemos de 2019 para cá? A gente mudou a estratégia da companhia e a gente passou a ter duas novas dimensões de negócios, como a gente chama, né? A gente trouxe serviços financeiros começando a ser aplicados dentro do ambiente do ERP, né, que nós chamamos de TechFin. O mercado se chama muitas vezes de FinTech, nós chamamos de TechFin porque tecnologia vem na frente. Também criamos uma dimensão chamada de Business Performance,
Mas a inovação, nesse caso, não está necessariamente na tecnologia em si, né? O que nós estamos fazendo do ponto de vista de serviços financeiros ou de business performance tem questões de inovação tecnológica, sim, mas a principal inovação aqui é estratégica. É a inovação de negócio. Exato, de você transpor o que era um mercado relativamente, um perímetro relativamente limitado, delimitado, para um perímetro muito mais amplo. Você cruzar fronteiras entre mercados, né? Então, esse é um primeiro... Qual a representatividade de faturamento e margem dessas novas linhas no... Essas novas dimensões hoje já representam em torno de 15% da TOTVS. Então, você imagina uma empresa que tem quase 45 anos de vida, e em menos de 5 anos, esses dois novos negócios já representam 15%. E eles crescem numa velocidade naturalmente maior, o que significa que muito provavelmente 5 anos, 10 anos para frente, esse percentual de representatividade, melhor dizendo, dessas dimensões vai ser ainda maior do que já é, né? Então esse é um primeiro aspecto, uma primeira dica é você ter a tranquilidade de que inovação não se restringe exclusivamente a temas de tecnologia. Você pode ter inovação em qualquer tipo de área dentro do teu negócio, né? O segundo aspecto que eu acho muito importante é que a inovação ela não está restrita a uma, duas pessoas, a uma área. Sempre que eu vejo uma empresa contratando um diretor de inovação, por exemplo, eu penso comigo, bom, eu não conheço exatamente o case daquela empresa, mas possivelmente esse approach não é o melhor, porque inovação tem que fazer parte do dia a dia da companhia inteira. E para isso você tem aspectos de cultura que vão desde da liderança, da alta liderança se conscientizando da relevância que a inovação tem, tanto no sentido de se defender de ameaças, como de aproveitar, obviamente, oportunidades, e isso tem que ir descendo pela organização. Você tem questões que também estão ligadas à cultura, mas são organizacionais, de autonomia dos times, de formalidade versus informalidade no negócio, ou seja, diversidade. Então, são N aspectos do ponto de vista cultural, do ponto de vista organizacional, que precisam ser trabalhados, precisam ser pensados, não são coisas que se resolvem de um dia para o outro e muito menos coisas que se resolvem com a contratação de um profissional ou a criação de uma área em particular. O brasileiro ele é reconhecido como um early adopter de tecnologia e dá para dizer que a cultura de empreendedorismo avançou no país nos últimos, 10, 20 anos. Talvez não tenha um patamar ainda americano ou de outros países, mas avançou, né? Eu tenho uma pergunta que me intriga um pouco, assim, por que o índice de inovação ainda é baixo, se comparado aos países de primeiro mundo? E para pegar um exemplo de caráter mais regional, né, o Mercado Livre, originalmente argentino, domina o mercado eletrônico no país e nasceu num país com enormes dificuldades econômicas, né, nos últimos anos. O que a gente pode fazer para aumentar a inovação no país? A gente sabe que o nível educacional médio no Brasil ainda é um nível relativamente baixo, né? Você tem, eventualmente, algumas escolas e algumas universidades de um nível muito alto, mas a média mesmo é uma média, infelizmente, ainda relativamente baixa. Então, o nível educacional ainda não ajuda nesse sentido, mas eu acho que tem alguns outros aspectos que são, talvez, inclusive, mais importantes, né? Quando a gente olha, por exemplo, temas como competitividade brasileira, né, do ponto de vista fiscal, do ponto de vista de facilidade de se fazer negócios, de se criar uma empresa, de se gerir uma empresa, tudo isso tem um impacto muito poderoso na inovação. Quando você olha, por exemplo, os clientes da TOTVS, né, a gente tem por volta de 25% do PIB passando pelos nossos sistemas, né, nos mais diferentes segmentos da economia, mais diferentes tipos de porte de empresa, de geografias dentro do Brasil. O que a gente percebe é que uma parcela importante do tempo dessas empresas é gasto no que a gente chama de compliance, com uma infinidade de regras e regulações que existem e que claramente não agregam basicamente nenhum valor para o negócio dessas empresas, né? Então, uma parcela dessa dificuldade de se inovar
no Brasil também está ligado a um ambiente de negócios que ainda é um ambiente muito inóspito, um ambiente muito hostil para as empresas, né? Também tem outros aspectos culturais aqui, né? Durante muito tempo, o Brasil teve um lado da economia informal, né? Informal muitas vezes significa você tentar trabalhar à margem da economia real, né? Tentando não recolher os teus impostos e tudo mais. Essa é uma postura de gestão de negócios que também não ajuda em nada a inovação. Então, eu acho que tem questões de fundo muito relevantes e que... estruturantes e que possivelmente vão levar muitos anos para que a gente consiga quebrar. Agora, por outro lado, você foi muito feliz, na minha opinião, em dizer que hoje a gente já tem um ecossistema de startups no Brasil que há 25 anos a gente não tinha. Naqueles primeiros 10 anos que eu te falei da minha carreira, eu fui um fundador de uma empresa lá em 1999 de e-commerce, um concorrente direto do Mercado Livre, inclusive, na época. E o ambiente naquele momento era um ambiente absolutamente estéril. Não existia no Brasil basicamente nada. Funding. Nada, zero. Ninguém sabia direito o que significava empreendedorismo, startup. Abrir um negócio era, normalmente, você abrir um restaurante, você abrir uma loja de roupa, esse tipo de coisa. Não era abrir, por exemplo, uma empresa de tecnologia, uma empresa de internet. Hoje, claramente, você já tem um ambiente formado, você já tem investidores, você já tem pessoas que se formam já pensando com a cabeça direcionada para esse tipo de situação. Então, eu acho que a gente está no caminho. É um caminho longo, mas eu também acho que a gente já andou, nesses últimos 5, 10 anos, a gente andou bastante. Fala um pouquinho da tua gestão na TOTVS. Tua jornada aqui, pouco mais de 5 anos, inquestionável, realmente avaliando os números, ela é extraordinária do ponto de vista dos resultados, né? E no teu caso, você assumiu uma empresa que já tinha um histórico muito bem sucedido de resultado, de governança, mas ela tinha acabado de experimentar uma sucessão mal sucedida do seu fundador. O que deu certo dessa vez na sucessão? Quais os principais acertos, Denis? Legal, e é interessante essa pergunta porque eu brinco que eu tive sorte. Possivelmente se a primeira tentativa não tivesse sido mal sucedida, eu talvez tivesse um pouco mais de dificuldade. Mas a TOTVS, como é uma empresa muito bem sucedida e obviamente o Laércio como fundador é um fundador também muito sensível e com uma experiência muito grande, o primeiro erro ele ajudou, obviamente, a companhia a entender o que ela precisava fazer diferente. Eu acho que no meu caso houve um esforço genuíno da companhia, do Laércio, do conselho, para que a história fosse uma história muito diferente. Obviamente também teve um trabalho do meu lado para que isso acontecesse, né? Quando você tem uma sucessão como essa, os dois lados precisam estar preparados e eu acho que foi o que aconteceu. Onde eu acho que a coisa foi diferente, primeiro de tudo, eu acho que no perfil mesmo do profissional, né? A TOTVS sendo uma empresa nacional e, como eu falei no começo, tendo o que a gente chama do Headquarters Global Intergaláctico aqui na Brasleme número 1000, isso torna a empresa, faz com que a empresa tenha uma característica muito própria dela, né? E uma das coisas mais importantes dessa cultura da TOTVS é o lado do empreendedorismo, né? Então, o fato de eu ter um histórico profissional que, de certa maneira, combina um lado empreendedor forte, essa empresa que eu fundei lá há 25 anos atrás, a própria Lynx, que quando eu cheguei era uma empresa ainda muito pequena e ajudei a fazer ela chegar no tamanho que chegou, com uma experiência executiva, profissional também sólida, eu acho que essa combinação, ela foi uma combinação que a TOTVS buscou de maneira proativa e funcionou muito bem. O segundo aspecto foi, obviamente, o conhecimento do próprio setor, né? Eu estou nesse mercado há mais de 20 anos. Então, quando eu cheguei aqui, eu digo que a cabine de comando, né, os controles todos ali no painel, eram controles que, obviamente, eu, de certa maneira, já conhecia. Então, a transição, a curva de aprendizado, ela foi uma curva relativamente mais rápida do que em outras situações. Talvez o terceiro aspecto foi, do meu lado, eu ter muita clareza de que eu estava substituindo o fundador da companhia, mas ao mesmo tempo eu nunca seria o fundador da companhia, né? Esse é um papel, eu costumo brincar,
eterno e vitalício do Laércio. Então eu nunca iria, como me disseram uma vez, calçar os sapatos do Laércio, né? Eu estava calçando os meus sapatos. E o máximo que eu poderia tentar ser, e continuo tentando, é ser o melhor CEO que essa companhia já teve. Mas eu nunca poderia tentar ocupar o espaço que é o espaço do Laércio, que sempre vai ser do Laércio, né? Então, ter essa sensibilidade e conseguir administrar a questão de ego, vaidade, e saber que outras pessoas têm o seu próprio papel dentro da companhia, eu acho que isso foi algo muito importante. Talvez para fechar, o último ponto, que também é um orgulho importante que eu tenho nessa minha jornada da TOTVS, foi que eu tive, na minha visão, muito bom senso no sentido de esperar para conhecer um pouco melhor a companhia e as pessoas que já estavam aqui, principalmente a alta liderança da TOTVS. Como eu já estava nesse mercado há muito tempo e eu já conhecia a TOTVS olhando de fora, né, não seria difícil eu ter chegado aqui e eventualmente trocado muito rapidamente boa parte do time, né? Não foi o que eu fiz. Eu cheguei e dei tempo a mim mesmo de conhecer as pessoas, dei tempo das pessoas se acostumarem comigo. E o que eu percebi é que o time aqui de N1s, né, os meus reportes diretos, era um time fantástico, um time jovem, um time que estava na companhia, na sua maioria, há muito tempo, conhecia a companhia profundamente, tinha um amor pela companhia também muito grande. Então, o fato de eu conseguir me dar esse tempo e esperar para conhecer essas pessoas me ajudou a conquistar o que eu chamo do vestiário, né? Que nem o técnico, quando chega no time, eu acho que eu consegui conquistar o vestiário dando essa oportunidade para que as pessoas que já estavam aqui se provassem e mostrassem que elas podiam continuar nessa nova jornada que eu comecei dentro da TOTVS. Mas podemos falar também de erros? Sim, ou de algum erro que você possa citar, que obviamente né, te tornou melhor, né, serviu como aprendizado, que seja útil para a audiência? Olha, erros acontecem frequentemente, né? Quando você é listado, inclusive em bolsa, né, determinados erros eles aparecem facilmente mensurados. Exatamente, são fáceis de serem mensurados, aparecem ali na tela muito rapidamente. Então, uma das coisas que é muito difícil de ser gerida, por exemplo, é exatamente o equilíbrio entre o que você tem que fazer no curto prazo, na entrega de resultados, né, com o longo prazo na questão estratégica, construção de valor e tudo mais. Isso é muito complexo, normalmente não existe uma fórmula que você consiga pensar e tentar executar de antemão. Muitas vezes você acha que você conseguiu comunicar as coisas da maneira correta para o mercado, e não necessariamente isso se prova real, né? Então, nós tivemos já um ou outro trimestre, por exemplo, ao longo dessa jornada de 5 anos e meio, onde o resultado de curto prazo não foi exatamente o resultado que o mercado estava preparado para receber, né? Essa é claramente uma questão que a gente ainda aqui, e acho que qualquer empresa listada vive isso, a gente ainda procura trabalhar e ajustar a maneira que a gente lida com isso, né? Um outro momento onde a gente se esforçou muito para conquistar uma coisa que no final a gente não conquistou foi exatamente aquela disputa, por exemplo, para tentar comprar a Lynx, né? Foi um período relativamente longo de disputa e nós não conseguimos, no final, comprar a Lynx, que era uma empresa que a gente gostaria de ter conosco, a gente acredita que teria gerado valor para nós. Então, ali nós não conseguimos, fizemos lá o nosso esforço, mas ele não funcionou. Talvez a mensagem principal na questão de erros seja de que, por mais que você se prepare, por mais que você esteja numa posição de liderança, que você tenha um time muito sólido, você não controla efetivamente todos os elementos, né? Você não tem a capacidade de prever tudo o que vai acontecer. O que significa que sempre que possível é importante você deixar alguma margem de autonomia, alguma margem de flexibilidade para que você consiga ajustar os teus planos a essas diferenças, a essas mudanças de cenário que eventualmente você não controla e que vão mudar efetivamente o teu plano de ação. E num dado momento que você estava colocando aí das dificuldades ou dos erros, você citou o mercado de capitais, né? E a TOTVS,
Ela é uma empresa bastante elogiada pela sua governança. Agora, o que eu queria te pedir é para você discorrer um pouco sobre as diferenças de se administrar uma empresa de capital aberto, né? Exemplos de iniciativas que ou estão mais focadas em valorizar a margem da companhia ou de manter uma boa relação com o mercado de capitais. Qual a complexidade disso no dia a dia, né? Bom, a principal complexidade parte do princípio que você, numa empresa de capital aberto, você tem um stakeholder diferente e bastante importante, né? Então, quando você tem o investidor de bolsa como um stakeholder, não adianta você fingir que esse stakeholder não existe, que ele não é importante. Se você não quiser ter esse stakeholder, você não deve listar a tua companhia. A partir do momento que você listou, você vai ter esse stakeholder e ele vai precisar ser trabalhado. Você vai precisar investir tempo para entendê-lo, você vai precisar investir tempo para que ele te entenda, você vai precisar investir tempo para você contar exatamente o que você faz, né? Não adianta essa postura de que não, eu listo a companhia e eu vou continuar tocando a vida como se eu não fosse listado. Eu particularmente acho isso um erro. Eu tenho pessoas que me dizem, não, você não deve gastar muito tempo com um investidor de bolsa e tudo mais. Eu falo, olha, eu não devo gastar todo o meu tempo. E eu não devo fazer o rabo balançar o cachorro. Agora, eu fingir que eu não tenho rabo, não funciona também, né? Porque as consequências de você não lidar bem com esse stakeholder, elas são eventualmente consequências dramáticas, né? Quando você eventualmente não entrega, por exemplo, o resultado que é esperado, é importante o resultado que é esperado. Você também atua no que é esperado pelo mercado. Muitas vezes as pessoas reclamam, o mercado estava esperando algo diferente. Parte da responsabilidade do que o mercado espera é da própria companhia. Para isso que existe uma área de relações com investidores. Porque você tente alinhar o que é a expectativa do mercado com aquilo que você efetivamente vai entregar. Muita gente não consegue compreender completamente isso e, por consequência, faz um mau trabalho de administração da expectativa. E administrar a expectativa não é só puxar a expectativa para cima. Muitas vezes é você trazer a expectativa para baixo, né? O mercado não gosta de surpresa nem para cima, nem para baixo. Então, de novo, você ter a capacidade de conseguir equilibrar e organizar essas expectativas do mercado, o resultado que você entrega, você ter a consciência de que boa parte do que você está fazendo é público, né? Está disponível para ser escrutinado, é muito importante. Questões de curto e longo prazo, essa combinação, esse equilíbrio numa empresa listada, naturalmente é muito mais difícil. Mas, dito tudo isso, eu particularmente acho uma coisa maravilhosa. Eu tenho um prazer gigantesco em liderar uma companhia que seja listada. Eu hoje, inclusive, não consigo me imaginar lidando e liderando uma empresa que não seja uma empresa listada. Eu acho que a empresa listada, ela te traz uma complexidade, uma sofisticação do ponto de vista de gestão, que pelo menos no meu caso, me traz um prazer e um desafio muito maior. Você citou aí a questão do uso do tempo, né? Em processos de desenvolvimento da liderança, de coaching na ESEC, a gente com frequência fala sobre a importância de você priorizar para conseguir atuar mais estrategicamente, né? Tão simples quanto parece, né? Você toca uma empresa enorme, cheia de complexidade. Conta pra gente assim, como você organiza a tua agenda, qual que é a lógica de uma agenda comum do Denis e o teu processo de priorização? Esse talvez seja um dos pontos mais difíceis de se trabalhar, porque no final do dia, CEO ou não CEO, o teu dia continua tendo exatamente 24 horas, você vai dormir ali, sei lá, entre 6 e 8 horas por dia, então isso não muda, né? O que eu sempre procurei fazer foi ser um cara, de um lado, muito disciplinado, né, em todos os sentidos, também um cara muito pragmático, muito direto, muito transparente. Eu acho que essa combinação, né, de disciplina de um lado, pragmatismo e transparência, objetividade do outro, eu acho que essa é uma combinação importante. De novo, não é a única, obviamente, que funciona. Tem CEOs, empreendedores que não têm esse perfil e funcionam muito bem. No meu caso em particular, essa é a combinação que deu certo. Agora, mesmo tudo isso não é suficiente.
Se você não tiver efetivamente uma postura, principalmente quando você chega numa empresa desse tamanho, 12 mil colaboradores, como você falou, uma complexidade, uma quantidade de negócios muito diversa, se você não tiver um time sólido com você, e se você não tiver, do ponto de vista de gestão, a capacidade de dar a devida autonomia e confiança mesmo para esse time, isso naturalmente multiplica o teu dia brutalmente. Talvez a última dica que eu daria é você tentar o mais rápido possível identificar quais são os pontos nevrálgicos do negócio, né? É impossível para qualquer pessoa conseguir acompanhar todos os indicadores, estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Sempre vão ter aqueles pontos-chave e aqueles indicadores principais da companhia, que esses em particular, você como liderança principal da companhia, esses você tem que estar acompanhando. Todos os dias, esses você tem que ter na ponta da língua. E para você chegar nisso, o conhecimento do negócio ele precisa ser um conhecimento um pouco mais profundo, né? Cada vez mais eu vejo isso. Para você conseguir entender exatamente onde as coisas podem dar errado e por consequência, onde que elas podem dar certo, se você tiver um conhecimento superficial do negócio, a chance de você não encontrar esses pontos, ela aumenta bastante. E eu queria só colocar aqui mais duas perguntas. Uma que eu acho que também é bem forte conceitualmente, porque fala sobre uma mudança de estilo e de comportamento que é esperado do líder, né? Quando a gente avalia, sei lá, os últimos 10 anos, né? Quando a gente começou as nossas carreiras, a lógica quase que exclusiva de alta performance, intensidade, comando e controle, era uma grande referência nacional do que era uma gestão eficiente. Só que ao longo dos anos você tem a pandemia, você começa a ter que trabalhar empatia, saúde emocional, você tem uma nova geração que trabalha com muito mais propósito, talvez, do que a nossa geração, que era mais submissa a que o mercado tinha para oferecer, né? Com tudo isso, como você adaptou o teu estilo de liderança e quais, na tua opinião, são os fatores críticos de sucesso para um CEO nos dias de hoje? Essa é uma pergunta profunda. Eu diria que, por incrível que possa parecer, essas mudanças todas que aconteceram nesses últimos anos, pelo menos para mim, elas fizeram com que eu pudesse ser um pouco mais quem eu sempre fui do que eu era no começo da minha carreira. Então, eu sempre fui muito precoce em muitas das coisas que eu fiz. E eu tinha, quando eu fundei lá a empresa de e-commerce em 99, eu tinha 24 anos, por exemplo, eu tinha cara de 18. Se pegar uma foto minha lá de quando eu fundei a empresa, falar que tinha 24, não, você não tinha, você tinha 18. Eu deixava a barba crescer porque eu queria parecer mais velho. Eu usava eventualmente uma roupa um pouco mais formal porque eu queria parecer um pouco mais experiente, porque naquela época o que era o sinal de competência, de que você conhecia o que você estava falando? Tempo de casa, tempo de experiência em si. Claro que isso continua sendo algo super importante. Mas quem disse que um moleque de 24 anos não tem, eventualmente, ideias brilhantes e não pode se transformar muito rapidamente num profissional de grande sucesso? Nada. Então, hoje, eu digo para você, eu consigo ser... É mais fácil para mim ser o que eu sempre fui, né? o que eu genuinamente sou, do que, eventualmente, há 20, 30 anos atrás. Quando eu cheguei, a gente estava brincando, né? Eu tô, por exemplo, de camiseta. Pô, eu sempre adorei ficar de camiseta. Sei lá quantos anos atrás, eventualmente isso não era algo possível, ainda mais para um CEO, né? O CEO era quase como uma entidade. Eu brinco que as pessoas provavelmente olhavam para o CEO e achavam que o CEO não ia no banheiro. Isso não existe mais, né? Ou pelo menos ficou muito ultrapassado esse conceito de um CEO, de um líder, né? Hoje o que se espera de um CEO é uma pessoa que tenha empatia, que tenha habilidades de lidar com pessoas, que consiga dar espaço para as pessoas muito maior, que tenha sensibilidade.
Obviamente, ninguém espera que um CEO não seja uma pessoa que vai cobrar resultado, que vai impor um certo ritmo de execução nas coisas, mas tudo isso tem que ser feito com uma leveza maior. Você tem que trabalhar sempre legitimidade. Alguns anos atrás, quando eu ia para casa e conversando com a minha esposa no jantar, né, sobre um ou outro problema, uma ou outra dificuldade na empresa, ele perguntava para mim assim: ah, papai, mas você não é o número 1? Por que você não manda? Né? Eu falo, porque não adianta, isso não resolve mais, né? Eu não consigo chegar e mandar, nem para você, se eu mandar, você vai me obedecer exatamente do jeito que eu quero. Quanto mais numa empresa, onde as pessoas estão lá porque gostam e se não gostarem vão embora e tudo mais. Então, você ser um líder que consegue inspirar, um líder que consegue criar legitimidade, isso, na minha opinião, se transformou num aspecto tão ou mais importante do que você ser um grande visionário do ponto de vista estratégico ou um grande executor. Tudo isso continua sendo, evidentemente, muito importante, mas esse lado inspirador, esse lado influenciador, ele ganhou uma relevância e eu acho que ele vai continuar ganhando relevância daqui para frente. Excelente. Denis, você sabe que eu cresci assistindo e admirando o talento da Marília Gabriela, do Jô Soares. Eu me lembro de quase todas as noites ir dormir com os meus pais, assistindo os programas deles e com grandes entrevistadores, né, que eles foram. E apesar de eu particularmente na minha profissão ter entrevistado mais de 20 mil executivos, quando você está conduzindo um videocast como esse, é tudo muito diferente, né? Então eu como não tenho o talento humorístico do Jô, eu vou procurar me apegar aqui ao estilo da Marília Gabriela, que coincidentemente uma garota propaganda, né, da TOTVS há tantos anos, para te sugerir uma última rodada aqui em que você tem que responder aquele bate-bola dela que ela sempre fazia no final das entrevistas. Você tem que responder minhas perguntas com uma única palavra. Vamos lá. Vamos lá. Um grande líder político ou comunitário global que te inspirou. Winston Churchill. Um exemplo de empreendedor ou de CEO global. Warren Buffett. Um grande líder brasileiro. Fernando Henrique Cardoso. Uma leitura ou um filme recente que te marcou e que você recomenda? Acabei de ler Iran, A Modern History. É uma história do Irã de 1500 para frente. Tua maior virtude como executivo? Bom senso. O Corinthians ou a Cris, tua esposa? Eu quero dormir hoje em casa, a Cris. Para terminar, um desejo para o futuro? Que a gente continue evoluindo como sociedade, como povo. Denis, super obrigado. Valeu. Pela aula. Obrigado, Cadu. Valeu. Obrigado pelo tempo. Obrigado, pessoal. Até a próxima.